Muito obrigado, Mariana. Bom, a gente tem uma sequência aqui para a gente dar início aos nossos trabalhos. No caso, nós estamos aqui no painel 6, que tem como tema Regulação de Direitos Humanos e Justiça. A mesa de moderadores está sendo composta pela professora doutora Luciana Reuslink, peço desculpas se pronunciar errado, por mim, professor Charles Conrado Cordeiro, e pela professora Bianca Martins Knapp. O primeiro trabalho que nós chamamos a pauta é um trabalho desenvolvido pelo professor Francisco das Chagas Silva Melo Filho e pelo professor Frederico Antônio Lima de Oliveira, ambos da UNAMA, Universidade do Amazonas, e o primeiro trabalho tem como título A Regulação Social em Frederic Hayek, Limites de Exercício. Professor Frederico ou professor Francisco, pontos presentes. Deixa eu dar uma olhada. Vou chamar isso aqui. Tá. Bom, a gente pode passar então. Bom, vamos então fazer uma alteração aqui na pauta. O próximo trabalho que nós temos, os três primeiros seriam apresentados pelos professores Francisco das Chagas e pelo professor Frederico Antônio. O quarto trabalho que nós chamamos, e parece que o professor responsável está presente, é o trabalho desenvolvido pelo professor Manuel Maurício Ramos Neto, da Academia de Bombeiro Militar do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul. O título do trabalho é Aplicação das diretrizes do Marco de Sendai na reconstrução resiliente pós-desastres, desafios e oportunidades no contexto jurídico brasileiro. O professor Manuel está presente? Estou presente. Tenho áudio? Consegue me ouvir? Sim, conseguimos. Ok. Professor, tela... então o senhor tem 10 minutos. Certo. Meu nome é Maurício, boa tarde a todos, a todas. Eu sou chefe de controle interno do Corpo de Bombeiros Militar e professor da Academia de Bombeiros Militar. Tenho mestrado em Direito pela Universidade de Girona, na Espanha. O tema sobre aplicação do Marco Sendai, né, no nosso contexto jurídico brasileiro, ele cada vez mais vem se mostrando importante nesse contexto de mudanças climáticas, em que esses fenômenos extremos, como o que ocorreu recentemente aqui no estado do Rio Grande do Sul, esses eventos eles despertam cada vez mais esses temas, não só focados na fase de resposta, preparação, mas principalmente na reconstrução após esses desastres, pensando de uma construção resiliente, né? E nesse sentido surge essa problemática, como que as diretrizes do Marco Sendai elas podem ser de maneira eficaz incorporadas na legislação e nas políticas públicas do Brasil, considerando que o Marco Sendai, né, a gente abstraindo todas as questões de direito internacional, ele é uma norma de soft law, ele é um acordo, e se a gente parar para pensar que ele foi adotado em 2015, de 2015 a 2030, como um plano ali do Escritório de Redução de Risco de Desastres da ONU, e a nossa legislação de defesa civil, a nossa política nacional de defesa civil, ela data de 2012, né? Então, ou seja, a nossa política ela está, de certa forma, atrasada em relação a essa normativa. Por essa normativa não é uma normativa de hard law. Então, tipo, não há obrigações vinculantes juridicamente como de um tratado normal, como se fosse uma convenção, por exemplo. Então, como que a gente incorpora isso? Primeiro, e aí, de novo, abstraindo as questões, as discussões de direito internacional, é um programa em que os países se comprometem a adotar e a guiar, adotar toda uma padronização de temáticas e de políticas públicas para reduzir os riscos relacionados aos desastres. Nesse sentido, considerando que não estamos tratando de uma norma vinculante aqui, né?
a gente vai analisar como que essas diretrizes, a gente não vai chamar de obrigação, vamos chamar de diretrizes do Marco Sendai, como que elas podem orientar o nosso ordenamento, como elas podem influenciar o nosso ordenamento jurídico brasileiro, com ênfase na fase da reconstrução resiliente pós-desastre, que é a fase que, por exemplo, nós estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul atualmente. Como objetivo específico do trabalho, a gente busca identificar esses desafios e oportunidades na integração dessas diretrizes ao ordenamento jurídico, principalmente quando a gente fala da nossa política nacional de defesa civil, que o próprio termo desastre ele vem ser mais qualificado tecnicamente, até juridicamente, após o Marco Sendai. Esse termo ele não é tão enfocado na nossa política nacional de defesa civil, E também avaliar a adequação dessa legislação existente e sugerir, possibilidade de inovações jurídicas para essa reconstrução resiliente. Claro, sugestões interpretativas com base nas diretrizes de uma norma soft law. A metodologia é uma abordagem qualitativa, com base em pesquisa bibliográfica, fazendo uma análise jurídico-normativa de lei, decreto, regulamento e, claro, doutrina. Se a gente avança agora para as conclusões, que é o principal, do trabalho, a gente percebe que há um certo gap, uma certa lacuna entre o Marco Sendai e a nossa legislação, principalmente a nossa legislação de defesa civil. Há essa própria, por vezes, uma certa dificuldade em separar o que é gestão de risco de desastre e o que é defesa civil. Na prática, no Brasil, a gente pode chegar a esse consenso que gestão de risco de desastre é a função de defesa civil. Então, até mesmo pela questão temporal, a gente vê que há esse gap, há essa lacuna entre as diretrizes do Marco Sendai com a nossa defesa civil em pontos muito específicos, Claro que a nossa defesa civil ela é pautada numa ideia de preparação, de resposta e de reconstrução pós-desastres, pós-fenômenos extremos. Mas o Marco Sendai, ele traz essa ideia de uma reconstrução resiliente, baseada principalmente no princípio de uma tradução livre seria reconstruir melhor, ou build back better, que é justamente interligar, entender que o ciclo da gestão dos desastres e o próprio direito dos desastres se apropria muito disso, desde o Daniel Fabel da Universidade de Berkeley até o próprio professor Delton Carvalho aqui da Unicinos, é, se apropria no ciclo da gestão dos desastres, Dessa ideia de que eu tenho uma preparação, eu tenho uma resposta, eu tenho uma fase de reparação e de reconstrução. E tudo está interligado. Se eu tenho uma falha em uma dessas fases, claramente ela irá interferir, nas outras fases. E claro, se eu tenho uma reconstrução que é pautada somente em restabelecer o status quo anterior e não foca em reconstruir de uma forma a aumentar a resiliência, principalmente dos espaços urbanos, é óbvio que o ciclo de vulnerabilidade ele vai dar sequência, na minha dissertação de mestrado, eu analisei especificamente uma das vulnerabilidades, que era a questão da pobreza. E era muito nítido o quanto que essa reparação, as medidas reparatórias, elas influenciavam no aumento ou da resiliência ou da vulnerabilidade, até porque elas são inversamente proporcionais. E esses conceitos, essas questões técnicas, embora a nossa política de defesa civil ela se aproprie disso, o Marco Sendai ele evolui, ele dá um passo, até mesmo a partir da avaliação do plano anterior, da avaliação do que deu certo, do que deu errado, dos planos anteriores, Então,
se vê que ainda é possível se perceber que há uma insuficiente integração dessas medidas com a fase de reconstrução, porque isso é um desafio. Quando a gente fala em política pública no Brasil, a gente esbarra com barreiras burocráticas, a gente esbarra com dificuldade dos próprios órgãos de controle. Isso é um grande desafio, sim, né? E vem também de uma questão de uma governança fragilizada e uma dificuldade de coordenação institucional. Hoje no Brasil eu tenho defesa civil, defesa estadual e defesa civil em âmbito federal. Por vezes há uma certa dificuldade. Um exemplo no estado do Rio Grande do Sul, o Corpo de Bombeiros, que é um órgão que atua na fase de resposta, não está dentro da secretaria que é da Defesa Civil, que por sua vez está na Casa Militar. E no caso, o Corpo de Bombeiros está dentro da Secretaria de Segurança Pública. Só esse exemplo muito pontual demonstra essa dificuldade na própria questão da governança interinstitucional. A participação comunitária é um ponto-chave do Marco Sendai, né? Principalmente quando falamos de populações vulneráveis e mais ainda quando falamos em populações tradicionais, né? No caso dos ribeirinhos, no caso dos quilombolas, dos indígenas, é um desafio a mais que deve ser considerado, né? Questão dos planos diretores, das normas urbanísticas, as nossas cidades no Brasil, elas, infelizmente, salvo exceções pontuais, não são voltadas não são desenvolvidas para desenvolver uma maior resiliência, né? E principalmente com soluções baseadas na natureza. A gente cita o exemplo das cidades chinesas, né? As cidades chinesas que têm que sofreram muito com alagamento, eles fizeram verdadeiros, eles chamam de esponjas vivas. Eles construíram parques, áreas específicas que servem para sugar a água, né? Não à toa que aqui em Porto Alegre a área que alagou era uma área que antigamente era aterrada, né? Então são medidas que são baseadas na natureza e também isso é uma lacuna que a gente observa que ainda deixa muito a desejar na nossa política nacional de defesa civil. Por fim, com base nessa ideia, quando eu falo de reconstrução, com base no Marco Sendai, eu tenho sempre que pensar build back better, reconstruir melhor, a melhor forma de reconstruir. Isso perpassa por uma abordagem de gestão de desastre mais integrada, participativa e sustentável. E a norma que traz essa discussão, traz esses conceitos, é o Marco Sendai, que, retornando ao início da apresentação, é uma norma soft law, sim, mas que pode influenciar e trazer diretrizes para nortear a nossa atuação aqui no Brasil. Muito obrigado pela atenção e a disposição para esclarecimentos. Olha, professor Manuel, vou me permitir chamar o senhor de professor com base nesse estudo maravilhoso feito no seu artigo. Eu confesso que o seu artigo me chamou muito a atenção, em particular, porque no meu segundo doutorado agora, o meu trabalho é justamente na parte de sustentabilidade. E eu trabalho com as RPPNs, como indicador de sustentabilidade, inclusive para suportar o impacto desses desastres ambientais naturais que nós estamos tendo hoje. Então, assim, é muito gratificante para mim, na fase que eu estou de qualificar o segundo doutorado, ver um trabalho como o seu, que inclusive me dá ânimo para continuar no meu estudo nesse recorte. Porque, assim, o Marco Sendai, ele é realmente esse método de gestão de desastre ambiental natural. Ele realmente tem o objetivo de reduzir esses riscos de desastres e prevenir novos riscos por meio dessa implementação das medidas integradas e principalmente inclusivas, que é como o senhor bem colocou, né? Que ele não olha só para um lado da sociedade, ele olha para todos, e principalmente respeitando o processo de cultura daquela determinada região. Então, aqui nós temos várias medidas integradas possíveis, seja em âmbito econômico, estrutural, legal, social, saúde, cultura, educação, a própria questão ambiental, a tecnologia,
os processos políticos e construção de políticas públicas e até mesmo a própria questão das instituições, como o senhor está falando, da defesa civil, do corpo de governo. Né? Isso é muito importante, porque é para prevenir, para reduzir essa exposição a riscos e a própria questão da vulnerabilidade diante dos desastres, para aprimorar essa preparação para a gente na resposta, né? E principalmente para a recuperação dessa forma, fortalecendo o processo de resiliência. E dentro dessa perspectiva que eu tive no seu trabalho, a minha pergunta, na verdade, é pergunta mesmo. Eu não fiz nenhuma pergunta até agora, mas eu gostaria que o senhor pudesse me dar até um norte para mim, como estudante mesmo na academia, como que a gente pode efetivar uma política pública no Brasil, sendo que resiliência é uma palavra nova, e a gente sempre fala em sustentabilidade, mas resiliência é uma palavra nova, é praticamente uma conduta altruísta, é um comportamento ético em relação ao meio ambiente, sendo que a gente sabe que muitas vezes o interesse público vem aí na frente do próprio interesse da coletividade. Então, eu queria que o senhor talvez me desse um norte de como efetivar. Aí é justamente aí que está o grande desafio, né, de efetivar a política pública, porque hoje quando a gente, eu sou formado em direito também, acredito que todo mundo, a gente tem muito, e eu lido muito com pessoas que não são formadas em direito, então, tipo, é pessoal da administração, então a gente sempre busca muito um fundamento legal, a gente vai para a lei, a gente quer um fundamento, uma norma que diga o que a gente tem que fazer, a gente faz uma subsunção e fecha aquilo ali. Quando a gente fala de política pública, isso na prática é bem mais complexo para os profissionais que têm outra formação que atuam nessa área. E aí, hoje em dia, trazendo essa discussão do Marco Sendai, ele serve muito como essa diretriz, porque ele traz, por exemplo, quando a gente fala em reconstrução, eu quero fazer uma reconstrução melhor, Build Back Better. As áreas aqui em Porto Alegre, um exemplo aqui de Porto Alegre, nem sei se eu posso estar dando esse exemplo, mas está gravado, enfim. Mas as áreas aqui de Porto Alegre foram alagadas, que eram áreas aterradas. Qual é a melhor solução? Eu simplesmente vou reconstruir e voltar ao status quo? Os prédios públicos que alagaram, eu simplesmente vou fazer uma reconstrução e deu? Eu simplesmente, ou eu vou pensar em soluções baseadas na natureza, com base nessas diretrizes do Marco Sendai, por exemplo, fazendo uma análise das vulnerabilidades e considerando que os fenômenos extremos são uma realidade que tendem a piorar, analiso essas vulnerabilidades, faço uma análise de uma forma de achar, de encontrar formas de aumentar a capacidade de resistir, lidar e se adaptar, que aí foi o exemplo das cidades esponjas que eu dei da China, de se adaptar a essa nova realidade. E aí a gente cria essa resiliência. A ideia de resiliência voltada com essa diminuição da vulnerabilidade, aumento da minha capacidade, é justamente pensar, não é simples, né? Por exemplo, como a gente da área jurídica, a gente pensa, bom, a diretriz está aqui, o conceito de resiliência é esse, o acordo internacional está dizendo que é isso, a gente chega e dá e de certa forma dá esse norte. Tipo, eu quero uma solução baseada na natureza. E aí, por isso que é o que é legal de política pública, porque é muito interdisciplinar, né? E aí a gente lida com o pessoal da política pública, o pessoal das ciências sociais, que é quem tem a metodologia. Nossa, eu fico até com vergonha quando eu vou falar de metodologia científica com o pessoal das ciências sociais, né? É tipo assim, eles dão na nossa cara. Ah, e quando a gente monta essa equipe interdisciplinar, e principalmente com o pessoal também das ciências naturais, também das ciências exatas, para chegar nesse. A gente não é sozinho, tipo, é uma equipe multidisciplinar pensando com base nessas diretrizes, já que somos juristas e gostamos de uma diretriz, né? E de preferência de um acordo vinculante. Eu pensando esses dias, nossa, seria ótimo se fosse um tratado internacional, porque ia obrigar os países a fazer. A gente tende a pensar só nisso, né? Mas a gente tem trocentos tratados internacionais que não necessariamente o constrangimento internacional de uma condenação modula o comportamento dos estados. Eu não sei se eu te rodeei e não respondi a tua pergunta,
Mas, em resumo, é complexo, é um trabalho multidisciplinar. E o Marco Sendai, o que eu defendo é que ele deveria ser uma diretriz que complementa a nossa Política Nacional de Defesa Civil. Respondeu sim, professor. E o senhor reafirmou uma ideia que eu sempre falo, que o nosso problema não é a política pública, mas é a gestão do conhecimento para a formulação da política pública. Muito obrigada, professor. Realmente, olha, foi um imenso prazer ouvi-lo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Professor Maurício, eu gosto muito de ler artigos nessa área, apesar de não ser área que eu leio, mas o seu artigo realmente está aqui, eu já li. Parabéns, está perfeito, excepcional. Muito obrigado. Bom, acho que, com certeza, tudo que eu falar agora não vai ter tanta relevância quanto dito já pelos meus colegas, mas, enfim, o trabalho realmente é um trabalho que merece aplauso. Ele traz um tema extremamente importante dentro de um contexto hoje da realidade brasileira que só reforça e confirma essa importância. Como a própria professora Luciana já adiantou, né, o problema nunca é, o problema não tende a ser a política pública, né, mas sim a forma como o governo lida, como o próprio professor já destacou nas considerações. Né. Veja, se eu vou ter que reconstruir, porque eu não vou levar em consideração o que nós tivemos de experiência com os problemas para tentar evitar algo que nós sabemos que é inevitável dentro da realidade global climática. Então, mais uma vez, parabéns por esse excelente texto. E, dito isso, encerrar minha fala. Muito obrigado. Parabéns. Senhores da banca. Bom, considerando que o professor... Boa tarde, professor. Permitido, eu gostaria de fazer uma ponderação aos senhores da banca, apenas um pedido, se fosse o caso. Bem, eu tenho um pai já idoso que saiu de uma cirurgia e, como eu estou sozinho para apresentar, na verdade são três rápidos resumos, aí não sei se ao final da apresentação ou se haveria a possibilidade, pelo menos, de uma avaliação quanto à possibilidade de antecipação para que eu pudesse apresentar e me deslocar para o hospital para retirá-lo de onde ele está saindo. É apenas um pedido de avaliação. Não, professor, fique tranquilo. Na verdade, os seus trabalhos são os primeiros da pauta. Nós começamos pelo professor Maurício, em razão de que nas 4 horas que não fizemos a chamada, o professor ficava presente. Mas podemos dar sequência agora, já, chamando o primeiro trabalho do professor Frederico Assuari de Oliveira, que, junto com o professor Francisco da Chagas Silva Melo Filho, tratou sobre a regulação social de Frederic Hayek, limites do exercício. Por favor, professor, o tempo é do senhor. Apenas para dizer que nestes 3 trabalhos, eu vou pontuá-los da maneira mais direta possível, né, para que facilite o trato da avaliação. Bem, a preocupação com este trabalho tem a ver com a regulação social e os parâmetros que foram desenvolvidos em algum momento do passado pelo alemão Friedrich Hayek, e a ideia da ligação da função social com relação aos limites legais de que essas funções podem ser exercidas nas políticas públicas. O problema todo é que, em grande momento, essas políticas confundem-se com as ideologias dominantes e, portanto, as bases democráticas cada vez mais plurais. Esta é a grande preocupação do mote. Essas bases democráticas acabam tendo uma influência maior nas autonomias. Portanto, temos um déficit de moral cada vez mais avantajado nos sistemas. E, nos casos como o caso brasileiro, isto fica mais avantajado, né? Na medida em que mais pluralidade, como diria o professor Antônio Carlos Volckmann e outros, né? Menos eficácia, menos autonomia e, portanto, mais dificuldade na funcionalidade da ação do Estado. A regulação social é o mote final, e aí eu vou caminhando para o fim dessa apresentação rápida deste primeiro resumo. Ela trabalha a ideia do professor Hayek em cima de alguns aspectos da economia social e da ideia do capitalismo solidário, como é chamado hoje, né? Até que ponto é preciso, para manter a democracia substantiva,
como a Constituição assim imagina e representativa, que aumente-se os rigores da regulação, ou melhor, né? Observe-se melhor os novos parâmetros da regulação, para que as legislações possam ser efetivadas com um cunho social, né? Em face do cunho econômico. Há uma prevalência que me parece importante para a manutenção democrática. Essa é a preocupação com alguns pontos que trabalhados em cima da ideia do professor Hayek. É preciso também, acho que no artigo que será proposto ainda, a ideia do professor Luigi Calabrese, da década de 50 e 60, o italiano, que trabalhava a ideia de uma economia do ponto de vista social e o aspecto da busca por uma igualdade maior no trato material do cotidiano das sociedades. Isso facilita a aplicação da política social. É o caso de São Paulo, por exemplo, é o caso das grandes capitais com nichos sociais de sem-tetos, né? Não só de sem-terra, e também excluídos das políticas de saúde. É isto. Esta é a ideia. Ótimo. Bom, vou iniciar aqui. Professor, acredito que é um tema sim, extremamente relevante, né, desse contexto aqui, que esse painel se propõe. Eu, particularmente, quando se trata de regulação social versus regulação econômica, eu acredito que não existe não existe, e talvez não vai existir uma forma de nós acharmos uma resposta que atenda ambos os lados de forma equitativa. Porque me parece, pelo menos, que nós temos dentro dessa ideia de regulação social versus regulação do mercado, quando nós analisamos o interesse individual das instituições sociais, o próprio interesse do mercado, a gente acaba tendo um problema para confrontar isso e tentar regular. Claro, trazendo um pouquinho para a área que é uma área que eu me dedico para escrever, que é do direito tributário, e agora, com a reforma tributária, tem se discutido muito a questão do solidarismo, a questão do quanto o Estado ele tem que intervir de fato, né, para ter um equilíbrio entre as partes. Eu digo isso, né, trago essa ideia de consideração para dizer que eu acredito que o trabalho do professor realmente é um trabalho interessante, e imagino que, enfim, vai agregar, academicamente falando, do ponto de vista ali, para a gente tentar trazer, entender essa raiz da regulação social versus a regulação do mercado. Eu concordo com o Charles, justamente essa questão que a gente vem buscar. Então, dito isso, é um tema que está em pauta a todo momento. É um tema que a gente debate no direito econômico há muitos anos já, e que ainda merece ser estudado e ter todas as vertentes principais. Então, dito isso, parabéns. Eu gosto do conteúdo da regulação social, principalmente quando a gente faz a ponderação com o índice de exercício, né? Quando a gente começa a entender a regulação social como um papel desempenhado, sobretudo pelas agências estatais, na definição de normas e regras que vão regular o comportamento dos atores sociais. E aqui os atores sociais estão também os atores ou os agentes políticos, né? Nós estamos falando aqui legislativo, executivo e judiciário. Então, a reflexão que eu acabei me permitindo fazer nesse texto, professor, se o pensamento do Hayek desafia a visão tradicional ali sobre a regulação ao propor um modelo que prioriza a liberdade e a responsabilidade individual como motores essenciais do progresso, uma ordenação espontânea, natural, independente do homem, qual seria o espaço que restaria à ação humana em termos de modificação de política da realidade? Então, é uma reflexão que eu trouxe a partir do seu texto e agradeço muito. Se me permitirem, apenas para aprofundir o debate da maneira mais conveniente e dizer à nobre professora, eu fico muito feliz com a vossa intervenção brilhante. Isso me remonta a algo que vi recentemente no Porto, com as escolas, quando estive lá no Zófona, sobre a discussão sobre liberalismo, ainda na época de Keynes e no começo da modernidade. Essa ideia da liberdade onde o mercado pudesse estruturar mecanismos de bem-estar, na verdade, nos últimos séculos, tem dado espaço para um contingente
não muito calculável com relação a números e com relação a incidentes naturais, fazem com que a logística de perpetuação da sociedade como um todo, independente da tendência para a economia ou para o direito, né, tenha que trabalhar a força do Estado de uma maneira mais condizente com a busca deste bem-estar. Aí lhe respondo, talvez aquilo que seja um ponto de muita agrura para o que hoje verificamos. Até onde a força do Estado pode organizar uma ordem social sem uma sociedade que continua vivendo em condições mínimas de saúde pessoal, de saúde cotidiana. Eu não falo só a saúde médica, eu digo de acesso, né? Ou seja, sem o mínimo de dignidade humana, em última análise. Eu sei que esse é um tema infindável, mas é preciso que as escolhas, onde eu quero chegar, tenham um padrão mínimo republicano. Esse padrão mínimo republicano me levou a uma discussão recente com um colega que está terminando um doutorado na Clássica de Lisboa, de novo, só que agora em Lisboa, e o debate é sobre os fins do Estado, ainda no começo da modernidade, com a inserção de Dom Manuel, no final, portanto, do absolutismo português. Bem, o problema dele, depois de várias discussões sobre o Estado, em algum momento ele trabalha a moral e trabalha, entre outros, como Montesquieu e outros, daqueles que foram, né, especificamente tópicos da Revolução Francesa, estruturou a moral através de todos os meios possíveis. Ou seja, a falta de moral, como um elemento também justificável para o Estado. E assim eu disse a ele, como alguns professores, até onde a moral moderna, que é de onde nós estamos vindo, pode ou deve manter os mínimos de insumos, de issues, mesmo que a um preço maior para o bem-estar coletivo, para que o mínimo de bem-estar possa ser preservado. Então, a ideia de buscar o bem-estar é uma ideia onde o mínimo ético, né, mínimo de sentido na dignidade, eu acho que deve ser preservado. É uma discussão moral, sim, mas eu acho que é muito premente, professora, muito, muito premente hoje. A mera liberdade, voltando para a lusófona, ela ideologicamente pode ser imaginável, mas na prática ela tem mais dificuldades do que facilidade de ser realizável. É isto. Obrigada, senhor. Bom, dando sequência, então, o próximo trabalho que nós chamamos também de autoria do professor Federico Antônio Oliveira e do professor Francisco da Chagas Silva Mello, é o trabalho intitulado Ambiente, Direitos Humanos e o Papel da Mulher nas Famílias, proteção dos ODS da ONU. A palavra é sua, professor. Professor, você nos escuta? Eu acho que deve estar com delay. Professor Federico, o senhor nos escuta? Pois não, sim, estou aqui a ouvi-lo. Diga, pois não, pensei que fosse outro. Não, é o senhor mesmo, professor. O próximo trabalho do senhor é o Ambiente, Direitos Humanos e o Papel da Mulher nas Famílias, proteção dos ODS da ONU. Muito obrigado. Eu pensei que estivesse se referindo a outro colega. E até, né, encaminhar de outra maneira. Bem, vamos direto ao ponto. Esta preocupação, senhores, se deve, no artigo, a esta leitura da ODS tratada, onde a ideia da mulher como a proteção do indivíduo que constitui o núcleo familiar, e aí, neste sentido, como tal, tem uma moral padrão e influencia a constituição da unidade familiar e, portanto, né, a estabilidade moral do tecido social onde a família se coloca. Portanto, a instituição, constitucionalmente falando,
familiar, ela propaga valores a partir do núcleo familiar, liderado sem nenhum demérito quanto à igualdade, mas através da necessária igualdade, né, a ser promovida entre homens e mulheres, mulheres e mulheres, homens e homens, ou seja, o núcleo, na verdade, familiar. Claro que o foco é a mulher a partir do tecido da ODS, que assim a reconhece, assim como a nossa Constituição também a reconhece dentro da unidade familiar a princípio, apesar de todas as igualdades já constituídas por decisão do Supremo, de outras modalidades familiares. Mas, neste caso, a mulher, é o que se dá a intenção, vai fazer com que a ODS, né, tenha um valor extra-legal e, portanto, numa aplicação direta pela própria ideia do Supremo, possa ser efetivada, até, diria eu, com um caráter num contraste direto com normas infraconstitucionais ou até mesmo normas constitucionais, quer com um caráter de extralegalidade, quer com um caráter de constitucionalidade. Porque, entendendo desta forma, a ODS, que é uma soft law, vai ter um status no enfrentamento direto de Caiu. Pessoal, a gente vai pedir para vocês aguardarem só um minutinho, porque a gente vai pedir que o professor Federico deve ter caído a internet dele, porque ele não está ali no indicador dos participantes, tá? Só um minutinho, vamos esperar para ver se ele não retorna, né? A gente já retoma, senão a gente passa para o próximo artigo, tá bem? Olha, acho que está voltando ali na última, né? Ótimo, voltamos. Desculpem. Sem problema, professor. Ou seja, este valor vai fazer com que a ODS possa provocar, vamos para o final, né, uma ordem moral constitucional prevalente sobre normas infraconstitucionais e no mesmo status, muitas vezes, no choque direto com normas constitucionais brasileiras, a lógica de um poder constituinte não originário brasileiro, mas aliás, transconstitucional, que pode trazer valores diretos, né, aceitos pelo Brasil, e, finalmente, provocar um nível de sustentabilidade no meio humano do seu local. Esta específica abordagem tem sido tida, por exemplo, em solo espanhol, a partir da ODS citada, com uma perspectiva, né, de busca pela manutenção tanto da igualdade de gênero, e aí entendida a mulher, como eu disse, um dos integrantes da família, e aí eu não estou me referindo, né, a casais homossexuais de mesmo gênero ou não, ou a ideia de famílias monoparentais ou outros formatos, né, reconhecidos pelo Supremo. Não, eu digo que a igualdade de gênero quanto a igualdade de tratamento a partir do núcleo familiar com a mulher. Essa perspectiva da ODS, ela leva a uma subsunção, ou seja, uma aplicação maior, né, no meio ambiental, né, cotidiano do ser vivo ou dos seres vivos, onde as famílias têm acesso. Então, isto valoriza não só o papel da mulher, mas eu acho que
discute a igualdade de gênero a partir da aplicação das ODS como normas soft laws que podem ter um valor, uma ponderação, um peso, né? Portanto, superior num choque direto com normas constitucionais próprias. Essa é a ideia do valor das ODS que a gente pretende ressaltar. Em direitos humanos, sim, em direitos humanos, né? Essa perspectiva. Bom, professor, eu tenho o hábito de fazer reposta e reflexão dos trabalhos. Esse trabalho que o senhor apresentou faz a gente ponderar realmente uma mulher que hoje, em um país em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, né, certamente tem um futuro com mais oportunidades do que tiveram sua mãe e sua avó, né, se a gente for fazer essa ponderação. Mesmo com as ODS, a gente sabe que a desigualdade é fato notório na sociedade. Ela sempre existiu e, ao meu ver, ela sempre vai acabar existindo. Ela pode ser mitigada, minimizada, mas a desigualdade é um fator preponderante, inclusive, para a manutenção do próprio poder, né? Então, é um fato que resta bem controverso na sociedade mundial. Vamos falar só do Brasil, já que nós estamos falando em direitos humanos e não em direitos fundamentais. Agora, vale a gente fazer um questionamento de qual seria realmente ou as medidas para que a gente pudesse dar concretude à ODS, né? Que elas não ficassem só em recomendações mundiais dos países que, a um determinado momento, podem, inclusive, ser signatários da própria Organização das Nações Unidas, considerando, obviamente, a complexidade e a própria transversalidade que existem nesse assunto, né, que é a questão da disparidade de gênero. Então, eu acredito que o ponto de reflexão maior para mim, em relação ao seu trabalho, seria buscar essa resposta. Acho que está exatamente dentro do que, bem, sem nenhum arvoro, né, a entender, sem nenhum descalabro, a tentar respondê-las de uma maneira mais completa, mas dando indícios importantes. Neste artigo já, eu acho que ele pode trabalhar alguns pontos mais nervosos, que daí vão se expandindo. Eu acho que é um processo irrecusável neste momento. E o artigo tem essa ideia, né, de provocar pontos que podem ser alinhados, né, mesmo que eles não sejam tão usuais hoje, né, em termos de promoção da igualdade de gênero. Obrigada, professor. Bom, professor, até para não atrasar muito, senhor, o tema é relevante, o próprio professor Luciano destacou. Toda vez que a gente trata de desigualdade de gênero da mulher, eu acho que qualquer seara do direito é uma pesquisa que ela tem o seu grau de relevância e ela deve ser desenvolvida, porque a gente sabe que isso acontece, independente do que se noticia. Eu imagino que isso é uma cultura que a gente tem trabalhado para mudar, e eu acredito que o espaço, toda pesquisa que vem da academia nesse sentido, ela contribui de forma significativa para isso. Então, só tenho elogios e parabenizá-lo por essa pesquisa. Eu concordo com o que a professora Luciana falou. Eu gostaria de ver como a gente pode alterar isso na nossa realidade, mas difícil para corresponder. Eu parabenizo pelo trabalho. Dando sequência, então, o terceiro trabalho, também de autoria do professor Frederico Antônio Lima de Oliveira e do professor Francisco da Chagas Silva Melo Filho, nós temos como título Diferenças Substantivas entre Parametricidade Judicial e Jurimetria. Talvez aí um enfoque talvez bem mais direto, onde a sociologia, a filosofia do direito e os aspectos inerentes ao ser humano não estejam tão claros, mas mais tecnologicamente postos. Vou dizer aos senhores, acho que o grande desafio hoje da processualística, né, é igualar a ideia da dosimetria de valores na consecução da força do Estado. Isto o direito tem feito
em caminhos diferentes, através da lei e das decisões judiciais. O problema que acontece hoje, e voltemos, né, é onde fazemos uma comparação, e essa é a intenção do artigo, né? Até onde, né, a dosimetria para o uso da força pode ser traduzida nas investiduras não democráticas, né, dos judiciários pelo mundo afora. No Brasil não é diferente. Há vários mecanismos de investidura do poder e o último que tem sido utilizado há muitos anos é o concurso público. Mas, entretanto, né, muito daquilo que é a experimentação, a experiência do juiz, não é propriamente aquilo que ele vivenciou, e deveria ser aquilo que tem a ver com a experimentação nas tradições que ele viveu, né, e por onde ele passou. Eu sei que o esforço é grande do judiciário quanto a instâncias, quanto a entrâncias, e, sobretudo, quanto ao código de organização, onde há uma investidura desde pequenos lugares até capitais e tribunais superiores. Sim, entretanto, a legitimidade, a experimentação e a participação popular continuam distantes dos judiciários no mundo. Isso dá uma taxa muito grande, né, entre números, né, e legitimidade de ações. Muitas das decisões judiciais não têm um controle final efetivamente exercível. Elas existem, são colocadas, são ponderadas, são captadas, mas muitas vezes não resolvem os seus conflitos, né? E aí eu digo aos senhores que, no artigo, a dosimetria tem uma crítica considerável para o melhor ou pior uso da mesma em sistemas saxões e em sistemas ibéricos como o nosso. Eu quero dizer, e vou dizer ao final, no artigo, que, diferente da comparação com a dosimetria, né, neste caso, os saxões têm uma liberdade maior moral, pela estabilidade que têm, para decidir quanto ao caso concreto, fora dos padrões formais da regra. Isto é um desafio para todos nós ibéricos, em que a dosimetria me parece que tem que ser realinhada e reavaliada em busca da legitimidade e não em busca da eficiência. O que me provocou a quantidade de julgados e os números do judiciário, que são enormes. Você vai dizer que são números quase impossíveis de serem resolvíveis, porque vão se dizer que há necessidade de milhares de juízes para poder julgar todos aqueles casos, quando, na verdade, muitas das vezes, eu vou dar um exemplo só, a maioria deles, ou muitos deles, são julgados ou extintos sem julgamento da causa em si. Extintos, vejam, por causas técnicas, por inépcia, extintos porque prescreveram, extintos porque, ou seja, extinguem os processos sem julgamento do mérito. Isso é muito comum também. Então, o que eu quero mostrar é que a tecnicidade da jurimetria nem sempre está na mesma linha da necessária legitimidade da maioria, que precisa da decisão muito mais moral do que técnica. Eu não vou longe, saindo do mérito em si. Muitos, eu acho que todos nós vimos alguma decisão americana de um juiz de condado, né, onde, na verdade, julgou um pai já idoso que trouxe seu filho porque levou no médico e transcendeu, passou por cima de sinais vermelhos. Naquele momento, imediatamente, o magistrado disse: quero parabenizá-lo pelo que fizeste. Em outras palavras, né, é condenável, mas não é louvável uma pena a ser aplicável. Isso quer dizer que o senhor está livre. E vejam, sem nenhuma transgressão à legalidade estrita. A legalidade estrita no Brasil obriga a que o Ministério Público e outros, né, promovam a ação, né, mesmo que sem tanto substrato, para que seja arquivado motivadamente, independente de não haver a necessidade mínima por vezes.
E aí eu digo isso porque a obrigatoriedade, finalizando, é um princípio nosso. Então, essa dificuldade entre a jurimetria e o outro aparato judicial que fizemos a comparação é que motivou tecnicamente esta proposta de artigo. Tá, professor, perfeito. Muito obrigado pela apresentação. Vou tomar liberdade, até pelo agitado da hora, centralizar, talvez só um feedback nesse momento. Visto que o estudo ele é extremamente relevante, principalmente como o próprio professor já disse. Nós sabemos que o nosso judiciário ele é abarrotado de inúmeras ações judiciais, de diversos âmbitos do direito, e que mesmo com o próprio entendimento do novo Código de Processo Civil, onde você tenta dar uma celeridade com o ritmo dos recursos repetitivos e todos os outros instrumentos, nós vemos que na prática isso não acontece. Então, acredito que o professor fazendo esse recorte, talvez até se restringindo a uma análise de dados dentro de um ou outro tribunal, o trabalho ele vai ser bem enfim, relevante nesse contexto. Dito isso, acredito que seriam essas considerações. Gostaria de parabenizá-lo, então, professor, e vou pedir a licença então, para darmos sequência com o chamado próximo trabalho. Perfeito? Muito obrigado, senhores, obrigado à banca. Me desculpe eu importuná-los, mas foi necessário. Muito obrigado. Sem problemas, professor. E melhoras para o seu pai. Dando sequência, então, o próximo trabalho que nós temos para chamar aqui é o trabalho elaborado pelo professor Matheus Renan Jacob, do Centro Universitário Univel, do Brasil, cujo título é Análise de Viabilidade e Estabelecimento de uma Teoria de Investigação da Intenção de Denúncia. Professor, o senhor tem, por favor, o tempo de 10 minutos para fazer a sua exposição. Boa tarde, estão me ouvindo todos? Sim. Sim. Eu fiz uns slides aqui, acho que consegui fazer aqui o compartilhamento de tela, né? E vai ajudar bastante no meu trabalho para a gente entender melhor algumas coisas. Primeiramente, então, boa tarde a todos. Quero agradecer a oportunidade de estar apresentando meu trabalho aqui para os demais professores para esse evento. Eu terminei recentemente o meu mestrado, né? Onde fiz a dissertação sobre o whistleblowing, né? Focado na análise jurídica. O whistleblowing, então, para quem não está familiarizado, né? Seria a tradução a soprar o apito, que é parte também da minha dissertação, da conclusão, né? Eu defino, né, como direito de denunciar, direito de fazer denúncias de irregularidades, de desvios de conduta que são constatados. Até é interessante porque eu fiz a submissão inicialmente para o de compliance, né, porque está muito ligado, mas faz muito sentido também aqui de estar numa parte mais de direitos humanos, né? Inclusive eu não abordei isso nesse artigo em específico, mas na minha dissertação eu faço toda a construção de que é um direito humano, que é um direito fundamental ligado à liberdade de expressão. A doutrina do whistleblowing, né, que ainda é um tema muito incipiente aqui no nosso país, mas costuma relacionar muito ao whistleblowing interno apenas, né, que é aí os canais de denúncia dentro dos programas de integridade, programas de compliance, que é apenas uma forma do whistleblowing, né, e sempre ligando ao insider mesmo, a pessoa de dentro das organizações e toma ciência de algum ilícito e decide denunciar, levar isso para frente. Mas também várias outras formas, né? É um conceito que está em amplo debate, em construção. Então, levar isso para o Estado, levar para órgãos de controle externo, levar para a própria mídia, né? São atos de whistleblowing ou não? São vários debates que podem surgir, né? É realmente restrito ao insider, a pessoa de dentro das organizações, ou outros tipos de denúncia de pessoas externas também pode ser considerado whistleblowing? Então, vai variar muito da nossa opção conceitual, de como vai compreender. No Brasil, dando apenas uma pincelada, né, que esse artigo não é tanto discutir conceitualmente o whistleblowing, mas no Brasil, o nosso panorama normativo, que também é, como eu falei, incipiente, né, e a Lei 308, que foi incrementada, né, teve vários artigos adicionados pelo pacote anticrime em 2019, ela pode ser considerada uma lei de proteção ao denunciante, mas que é mais adstrita, limitada ao denunciante de esfera pública, servidor público. Para denunciantes, por exemplo, de organizações privadas, a gente ainda não tem uma lei trazendo especificamente proteção, diferentemente, por exemplo, do panorama que a gente tem na Europa, né, que tem a diretiva de 2019,
onde é uma lei muito ampla de proteção do denunciante, bem abrangente. E o foco desse trabalho aqui, então, é analisar o whistleblowing como um comportamento humano. E um comportamento, então, de que você toma essa decisão de denunciar com os fatores. A gente sabe que não é uma decisão fácil, porque sofre de estigmatização, né? Sofre de preconceito e tem um alto risco de sofrer retaliação, porque o whistleblowing, seja na área pública ou área privada, tem risco de ser retaliado por seus superiores, pela organização que ele integra, por pessoas externas. O meu trabalho, então, ele tenta desenvolver como estudar quais são esses fatores desenvolvidos. E aí ele vai, então, tenta analisar se é uma alternativa viável usar as teorias do psicólogo social Isaac Asimov, que é um psicólogo da Universidade de Massachusetts. E ele há muito tempo já vem estudando, então, a intenção comportamental. Não é exatamente o comportamento, mas esse estágio anterior. E a intenção comportamental, para ele, ela só vai se transformar, então, em comportamento se as oportunidades e recursos disponíveis possibilitarem. A intenção, inclusive, ela é formada pelas crenças do indivíduo. Então, sobre esse tal comportamento, por exemplo, sobre o whistleblowing, quais são as crenças que esse potencial whistleblower tem? Ele acha que o comportamento vai provocar retaliação ou não? Ele acha que vai ser bem visto na sociedade ou não? E a primeira teoria do Isaac Asimov, ela era da década de 60 até 80, ele continuou com essa teoria, e ela dividia, então, a intenção comportamental entre atitudes e normas subjetivas. Mas aí ela foi muito criticada, e lá em 90 ele passou, então, para outra teoria, que é a teoria da ação planejada, e aí passou a ter uma terceira determinante da intenção comportamental, que é o controle comportamental percebido. O que são, então, essas três determinantes? A atitude é essa avaliação pessoal mesmo do comportamento. O que a pessoa acha desse comportamento, quais são as crenças dela. As normas subjetivas é a percepção da pressão social. Então, o que os grupos sociais que essa pessoa integra e que são relevantes para ela, a família, os colegas de trabalho, o Estado, os órgãos externos, qual é a pressão social deles? E o controle comportamental percebido, então, é essa avaliação das oportunidades, dos recursos e dos obstáculos que dificultam ou facilitam esse comportamento. Então, esse é o fluxograma assim, que explica a teoria da ação planejada, né? Atitudes, normas subjetivas e controle comportamental percebido, que formam a intenção que pode ou não vir a chegar na materialização do comportamento. Mas, atualmente, nos tempos atuais, o Isaac Asimov está desenvolvendo a teoria da busca racional dos objetivos. Então, basicamente, ele mantém essa mesma lógica, mas ele incorpora a questão da análise das metas, dos objetivos do indivíduo. E, basicamente, o que ele faz com essa teoria é dizer que a atitude e as normas subjetivas, as principais crenças que merecem uma análise mais forte, são aquelas que são relacionadas aos objetivos do indivíduo, às metas dele. Então, por exemplo, se o indivíduo acredita de que aquele comportamento, no caso, por exemplo, o whistleblower, vai trazer autorrealização, satisfação pessoal para ele, essa é a meta de aquisição de atitude mais importante de ser analisada. Ou se ele acha que isso vai ter aprovação da família dele, essa é a meta, né, a norma subjetiva mais importante. A teoria da busca racional de objetivos, então, ela traz esse fluxograma. A atitude e as normas subjetivas são aqui, tem as suas crenças que as formam, e as relacionadas às metas são as mais importantes. O controle comportamental percebido aqui, você pode ver que tem um novo estágio, certo? Antes da intenção, a atitude e as normas subjetivas formam a motivação. E aí o controle comportamental percebido, ele tem um efeito moderador na intenção. Primeiro ele incide aqui na intenção, ele continua depois incidindo até levar no comportamento. Essas teorias, então, elas podem ser utilizadas para analisar qualquer intenção de qualquer comportamento. E, a partir daí, para desenvolver estratégias de intervenção, para tentar incentivar ou desincentivar algum comportamento. Aqui nas palavras do próprio Asimov, o fornecimento de informações, comunicação persuasiva ou técnicas de dissonância cognitiva pode ser usado, por exemplo, para modificar as atitudes. As normas subjetivas podem ser alteradas como técnicas para destacar a aprovação dos outros, para tentar mobilizar suporte social para aquela conduta. E já, por exemplo, técnicas de reestruturação ambientais, né, trabalhar diretamente nas oportunidades que para esse comportamento podem alterar, então, o controle comportamental percebido. Pensando, então, na aplicação disso para o whistleblowing,
eu já absorvi alguns estudos que aplicaram. A tese do Gilberto Magalhães da Silva Filho, de 2019, ela aplicou a teoria da ação planejada. Então, ela aplicou 471 questionários, respondidos de forma online para contadores, auditores externos e auditores internos e auditores externos. Aqui a técnica foi, ele já elencou várias crenças de atitudes, normas subjetivas e de controle comportamental percebido relacionado ao whistleblower. E ele só pediu, então, para quem respondesse, que eles valorassem qual que era a preponderância daquelas crenças. E aí ele chegou, então, a algumas conclusões. Sobre a atitude, ele chegou na conclusão de que a crença prevalente é que a garantia de maior confiabilidade dos números contábeis era a mais importante. E, em segundo, mais importante, era de que o whistleblowing prevenia danos à organização. Sobre normas subjetivas, ele analisou sobre a pressão dos colegas de trabalho, dos profissionais de contabilidade e reguladores. Concluiu de que a pressão dos colegas de trabalho ela exercia menor influência e que a maior influência era das agências reguladoras. Já sobre controle comportamental percebido, ele analisou sobre 4 crenças: probabilidade de retaliação pela organização, de retaliação por outros profissionais de contabilidade, por medo de que os relatórios de atividade contábil eles fossem ignorados e de que medo de violação, que ele fosse acusado, né, o contador, de violação a deveres de lealdade profissional. E o resultado, então, foi de que a crença saliente era o medo de a probabilidade de retaliação pela organização, seguida pelo medo de que o ato de whistleblowing fosse ignorado, que essa notícia de fraude não fosse para frente. Já a outra pesquisa de Leonardo Flack e Jonathan Salaberry, desenvolvida em 2022, ela já aplicou a teoria da busca racional de objetivos. E ela, então, entrevistou 50 profissionais da área de negócios, 60% de origem hispânica e 40% de origem brasileira. E aqui a técnica ela foi um pouquinho diferente. Ela trouxe perguntas abertas relacionadas, né, como vocês podem ver aqui, podem dando uma olhada para exemplificar, relacionadas, então, a essas determinações de versão comportamental, as normas subjetivas e o controle comportamental percebido. Mas eram, então, perguntas abertas para os próprios respondentes elencarem quais são as suas crenças prevalentes. E assim... Professor, eu queria interromper, pedir só para o senhor encaminhar no final em razão do tempo. Pode deixar. Uhum. E aí identificou quais são essas diferenças, né? Nos respondentes brasileiros, identificou, por exemplo, que uma crença de atitude prevalente era o medo de ser rotulado como dedo duro. Já de origem hispânica, observou-se que não, que fazer uma denúncia garantia conhecimento pessoal e era visto como uma forma de lealdade à organização. Basicamente é isso, assim, é só a conclusão do trabalho, então, é de que a teoria da busca racional de objetivos ela é adequada para investigar empiricamente o comportamento de denúncia ou whistleblowing. É isso, eu agradeço e fico à disposição para eventuais esclarecimentos e para contato aí dos demais pesquisadores. Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho. Em razão do tempo, professor Matheus, a gente vai dar sequência aqui na agenda, mas realmente o trabalho ele é relevante, até que quando se tiver a professor aí, ter submetido o resumo, acabou submetendo o artigo por completo. Então, fica aí a nossa parabenização pelo excelente trabalho. Obrigado. Dando sequência para o penúltimo trabalho, elaborado pela professora Olívia de Carvalho e pela professora Dora Rezende Alves, da Universidade Portucalense e Fonte de Henrique. Peço até desculpa, professora, caso tenha pronunciado de forma equivocada. O trabalho, segundo as professoras, tem como título Os Direitos da Criança, Combate e Prevenção. Professora, por favor, a palavra da senhora. Muito obrigada. Muito boa tarde no Brasil, creio eu. Boa noite aqui em Portugal. Eu contava ter aqui o apoio da minha colega, mas como ainda não lhe foi possível, vamos avançar. Eu vou tentar compartilhar. Eu consigo compartilhar? Eu ia só interromper, professora Dora, cara colega, mas, por favor, inicie então a nossa apresentação conjunta. Vou compartilhar.
Sim? Eu vou pedir uma licença, então. Ah, perfeito. Agora sim. Estão a ver? Eu posso dar aqui. Estão a ver. Então já temos aqui presente a coautora, a professora Olívia, feito então os cumprimentos e os agradecimentos à organização, sempre muito especial um agradecimento ao professor Fábio por todo este impulso e iniciativa destas atividades e, tal como acordado, vou deixar a palavra inicial à minha colega. Faz favor. Muito boa noite a todas e a todos. Em meu nome, em nome da professora Dora, as duas autoras deste trabalho. Agradecemos, então, aproveito para agradecer também à realização deste congresso na figura do professor Fábio. Muito obrigada por ter aceito este nosso trabalho e iria então passar à apresentação deste trabalho, que tem como tema promoção dos direitos da criança para o combate e a prevenção da violência de género. Só que não sou eu que estou a compartilhar e daí não ter o domínio no controle da passagem dos slides. É claro que nós partimos das diretrizes da União Europeia, do objetivo 4 do objetivo 16 do desenvolvimento sustentável, educação de qualidade, e objetivo 16 da paz e da justiça, e também da Convenção sobre os Direitos da Criança, que está de acordo com os direitos humanos. E um dos princípios é que os direitos das crianças são humanos, indivisíveis, universais e inalienáveis. E o grande objetivo é não deixar nenhuma criança para trás. Bom, então, dentro deste trabalho, nós partimos então da Convenção, e eu ia tentar acelerar, porque também a professora Dora terá depois no seu domínio para apresentar, iria acelerar algum da informação que nós trazemos aqui, que temos o nosso contacto, deixamos a possibilidade de, posteriormente, enviar o trabalho, fornecer mais informação, mas estamos realmente muito condicionadas pelo tempo. Temos 5 minutos ou 10 minutos divisíveis pelas duas. Sabemos que a violência e os maus-tratos à criança são um problema complexo, de acordo com o relatório anual da avaliação das atividades da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, que é um relatório anual publicado no mês da proteção das crianças, que é o mês de abril. Este diz respeito a 2023 e no próximo mês de abril teremos o relatório de 2024. Bom, relata uma situação muito grave, situações graves até, apresenta números que obviamente estamos aqui num contexto brasileiro e que comparativamente à população parecem reduzidos, mas para Portugal são de facto números que nos devem preocupar. 79.511 crianças e jovens, correspondem a um aumento de 6,7% relativamente ao ano anterior, de crianças sinalizadas pelas entidades responsáveis pela proteção de crianças, que em Portugal são as comissões de proteção de crianças e jovens. O mais grave que é identificado é a negligência e a violência doméstica, à qual as crianças estão muitas vezes sujeitas e que também é uma forma de maltrato. Bom, e avançando então, temos também aqui identificadas as faixas etárias. A faixa etária que mais nos preocupa, que é aquela que tem uma mais elevada percentagem de sinalizações, é aquela que diz respeito à faixa etária entre os 15 e os 18 anos, isto é, adolescência. E é então, digamos, as crianças nesta idade que nos devem preocupar, não só por serem mais detectadas, um número mais elevado, mas também pelas suas próprias características de adolescentes.
A medida aplicada é, sobretudo, junto dos pais, o que significa que o problema destas crianças vem, sobretudo, da educação, bem, sobretudo, do ambiente familiar e dos pais, e é aqui que nós temos que intervir. São 64% de medidas aplicadas. Muito bem. E então, sabemos que a violência, os maus tratos à criança tem muitas interpretações, mas afinal o que é violência, os maus tratos, é apenas algo que marca indelevelmente a criança, a nível físico, a nível psicológico, uma palmada é violência. Bom, vários autores têm debruçado sobre este tema e concluem então que é um problema complexo e sensível. É também um problema de saúde pública, é uma violação dos direitos humanos da criança. É um problema que diz respeito a entidades de primeira linha, à Comissão, às comissões, a primeira linha à escola, à sociedade, depois às comissões, no fim da linha autoridade. Vou avançar, acho que um pouquinho mais rapidamente. Temos aqui, enfim, um autor, o Pedro Stresch, que nos fala das consequências da violência, as consequências, obviamente, que se vão repercutir ao longo de toda a vida e muitos dos problemas que nós vamos encontrar mais tarde na idade adulta, eu encontro muitas vezes como psicóloga clínica no meu consultório, encontro de facto efeitos de violência e maus tratos na infância. Este Pedro Stresch, este autor, é um autor que faz parte até de uma comissão que avalia o abuso das crianças no contexto da Igreja e que tem produzido um valioso trabalho. Também outra das consequências são que as desvantagens socioeconómicas na infância acarretam custos muito elevados, está estudado ao nível económico, sendo até o equivalente a 3,4% do PIB da União Europeia esse prejuízo ao nível económico. O investimento na proteção, ao contrário, o investimento proteção de crianças e jovens vai resultar, obviamente, em largos benefícios ao longo da vida da criança, até como cidadão, como adulto, na sua produção e no seu comportamento como cidadão. Continuamos então aqui com alguns resultados ao nível económico e o que deveria fazer refletir e atuar o poder político a este nível. Bom, continuamos com alguns estudos. Os números são importantes e a economia tem um impacto enorme, enfim, na sociedade, na população, e daí ser muito importante chamar a atenção dos decisores políticos sobre o impacto que tem na economia, a violência e os maus tratos. Acho que podíamos avançar com as consequências ao longo da vida. Obviamente que irá prevenir os maus tratos e intervir irá, com certeza, ter efeitos também em comportamentos como delinquência, toxicodependência, que também têm custos ao nível social, económico e económico. Bom, é verdade que este tema exige uma visão e uma atuação interdisciplinar, eu diria até transdisciplinar, em que as disciplinas se completam entre si e a atuação conjunta só vai trazer benefícios, e foi nesta visão que eu e a minha caríssima, estimada colega professora Dora, então realizamos este trabalho. Este trabalho faz parte de um projeto no qual temos na Universidade Portucalense, o projeto denominado Dos Direitos Humanos aos Direitos da Criança, que podem consultar, está disponível na internet, e foi nesse sentido eu, da área da educação e da psicologia,
a professora Dora na área do direito, resolvemos então iniciar este projeto e o projeto iniciou com a elaboração de um questionário a crianças entre os 12 e os 18 anos, nesta faixa crítica, como vemos, um questionário que denominamos Ser Criança com Direitos, e que já existem alguns estudos também disponíveis no repositório da Universidade Portucalense, podem consultar alguns estudos com resultados da aplicação deste questionário. Eu convidava agora então a professora a dar continuidade a esta apresentação. Obrigada. Muito obrigada, cara colega. Estamos mesmo a terminar, este é o penúltimo slide. Apenas para sublinhar aqui algumas tónicas do que a professora Olívia esteve a analisar. Há aqui uma questão de internacional, como foi referida pelo colega na intervenção anterior, relativa a uma situação de soft law, da questão dos documentos da Organização das Nações Unidas sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que, apesar de tudo, servem de impulso para fazer funcionar a legislação interna e avançar determinadas medidas. Nesse ponto, uma tónica também na educação, como foi dito, a importância da educação em todo o processo, a importância da identificação através dos poderes políticos da gravidade desta análise para um impacto económico mensurável, a que a União Europeia está atenta a todo este processo. A União Europeia está a acompanhar e com documentação, pronto, mais uma vez ainda não vinculativa, mas que traça um caminho. Ora bem, estes pequenos passos dados no âmbito do nosso projeto na Universidade Portucalense, no Porto, em Portugal, no sentido de conhecer, então, a aplicabilidade da Convenção sobre os Direitos da Criança, dirige-se às próprias crianças, como foi salientado também, foi uma construção partilhada pelas várias, mais até pelas várias especialidades, o direito, a psicologia, até mesmo a estatística, no sentido de auxiliar, através de peritos que nos auxiliaram a construir este questionário, um questionário que já está validado, então, por peritos na área, que é também, existe o multilinguismo também é necessário hoje em dia na União Europeia, tem também uma versão em espanhol e uma versão em inglês. Não temos aqui, como foi dito, para apresentar este questionário que tem 70 questões. Eu tenho pena de não ter um slide para mostrar um exemplo, mas já não dá tempo. De forma que, repito, as tónicas são a educação, a base jurídica, a ligação com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável numa perspectiva de prevenção num problema que tem um significado mensurável em termos económicos. Seriam estas várias prioridades que estarão, com certeza, como foi dito, mais desenvolvidas no trabalho escrito, que agradecemos a existência da publicação anexa, que é sempre muito valiosa para nós, investigadores. Peço desculpa pelo adiantado da hora e muito obrigada. Perfeito, professora. Na verdade, nós que agradecemos pelo importante trabalho. Diga-se de passagem, a questão da violação dos direitos da criança também é uma realidade que acontece aqui no contexto brasileiro. Então, ter um contato com o que acontece em Portugal, que, pelo menos assim, certo, meus colegas aqui de mesa discordarem, mas
Geralmente, aqui no Brasil, muito se fala da referência da Europa, e muito pouco, pelo menos daqui, os brasileiros costumam estudar ou buscar dados relativos a dados técnicos, ou, enfim, dados tão precisos como as professoras trouxeram na exposição, para mostrar que lá, enfim, Portugal também é um problema, vocês têm isso mapeado e têm, enfim, o país tem buscado adotar medidas para se combater a violação dos direitos da criança. Dito isso, parabenizo pelo excelente trabalho. É uma honra avaliar esse trabalho aqui nesse painel. Pergunto se meus colegas têm alguma consideração. Não? Tá. Então, professoras, muito obrigado. Parabenizo as senhoras mais uma vez. E, dito isso, chamo então o último trabalho do painel 6, que é o trabalho desenvolvido pelo professor Fábio da Silva Veiga e pelo professor Coutinho de Matos Figueira Sobrinho. Professor Fábio da Silva Veiga, vinculado à Universidade de Lusofona, e o professor Coutinho de Matos Figueira Sobrinho, vinculado pela Unifio Brasil. O título do trabalho é a incorporação das convenções internacionais de combate ao trabalho infantil no direito brasileiro. Boa noite, vocês todos estão me ouvindo? Eu sou Clotilde de Matos Filgueira Sobrinho, eu falo da cidade de Boa Vista, capital do estado de Roraima. Eu sou mestrando em Direito pela Universidade de Instituto de Ensino de Osasco, em São Paulo. Eu faço mestrado em turmas especiais, onde nós vamos 2 vezes ao ano. Já estou na fase de, chegando na qualificação, pretendo defender a minha dissertação em novembro. Fiz esse presente estudo em coautoria com o professor Fábio da Silva Veiga, que foi meu ilustre professor no meu mestrado. O tema desse trabalho nos traz rapidamente como se deu a incorporação das convenções internacionais sobre os direitos da criança, de combate, sobretudo do combate ao trabalho infantil, no direito brasileiro. Qual foi a influência que essas convenções trouxeram para o nosso ordenamento jurídico, não influenciando somente a edição de novas leis, como a implementação de políticas públicas. Pois bem, nós sabemos que a proteção das crianças e adolescentes, aqui incluída também a proteção do labor infantil, só começou após a segunda metade do século XX, né? Então, foi nessa perspectiva, em 1959, nós tivemos a Declaração Universal dos Direitos da Criança. E em 1989, digo, 30 anos depois, sobreveio a Convenção Internacional dos Direitos das Crianças, né? E o que eu quero dizer? Além disso, nós tivemos as convenções internacionais. Em 1973, a Convenção de número 138, que ela trouxe a implementação da redução progressiva da idade mínima para o trabalho, e a Convenção a 182 de 1999, que ela veio coibir as piores práticas de trabalho infantil. Pois bem, eu quero voltar aqui para 1959, quando a ONU instituiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Perdão, a Declaração Universal dos Direitos da Criança. Mas, assim, no plano prático, essa declaração, ela não chegou a ter aquela capacidade assim, cogente, como posso dizer, cogente não, perdão, vinculante, de obrigar os estados a efetivar essas medidas. Então, ela não teve tanto né? E assim, já a partir ali da década de 70, 80, começou-se uma preocupação em assegurar os direitos das crianças e adolescentes como ser em desenvolvimento, porque a história, aos poucos, ela vem reconhecendo a criança como um ser em desenvolvimento. A história nos traz isso, a sociologia e a filosofia, né? E nesse intuito, a Assembleia Geral das Nações Unidas, em 20 de novembro de 89, ela aprovou a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança. E ela veio com força de tratado internacional. E o Brasil, né, aderiu, entendeu? Veio com uma força de tratado internacional de direitos humanos. Pois bem, e como foi essa incorporação no Brasil? O Brasil,
instituiu em 1990 o Estatuto da Criança e do Adolescente, seguindo este mesmo discurso da Convenção Internacional, que ela pregava o quê? A doutrina da proteção integral. Então, ela via completa, ela trazia que a criança ela tem os direitos, desde a vida, a saúde, a educação, a segurança, instituindo essa obrigação sobre três pilares: o Estado, a família e a sociedade. E a nossa Constituição, ela já previa em 88, lá atrás, no seu artigo 227, isso. O Estatuto, ele veio regular, o Estatuto da Criança e o Adolescente adotou a doutrina da proteção integral, que seja, é assegurar o completo desenvolvimento da infância, de um ser, como eu digo, que a criança ela é um ser em desenvolvimento, né, tem peculiaridades. Agora eu quero trazer isso para o labor infantil. Pois bem, o Brasil, a partir da década de 90, ele começou a implementar políticas públicas de prevenção e erradicação do trabalho infantil. Foi através de políticas de inserção social, de distribuição de renda, aliadas à vida social da criança, à frequência escolar, né? Então, essas convenções, eh, elas influenciaram, sim, o Brasil a implementar as políticas públicas de proteção integral no Brasil. São gerenciadas pela União, pelos estados e municípios, que é o PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, onde vincula várias políticas públicas de distribuição de renda, né, que é o Bolsa Família, é o PET, que exige que as crianças estejam frequentando a escola, né? Pois bem, o Brasil, embora ele tenha ratificado a Convenção 138, que é aquela que eu falei da redução da, dos limites de idade, muito antes o Brasil já tinha diminuído a idade, o limite para o labor infantil. Ele diminuiu, que era de 16 anos, passou para 14 anos, né? Por quê? O que que eu digo? No Brasil é proibido o trabalho infantil a partir de 16 anos, nós sabemos disso, 14 salvo na condição de aprendiz, mas o limite da convenção é 14, não pode passar disso. Por quê? Ele tem que estar coadunado com o término da educação básica, que é o ensino fundamental 1, perdão, ensino fundamental, que se dá no Brasil até o nono ano, antiga oitava série, aos 14 anos. Então, o Brasil, nesse ponto, ele fez bem o dever de casa, entendeu? Pois bem, passando aqui. A Convenção 182, que ela trata das piores formas do trabalho infantil, combate as piores formas do trabalho infantil e também a sua erradicação, entendeu? Ela não pode ser confundida com o 38. A 138 ela vem trazer a diminuição gradativa da idade mínima para o trabalho. A, a 182 que eu estou falando, ela vem trazer a redução e a eliminação das piores formas do trabalho infantil. Essa foi incorporada para o Brasil em um decreto de 2000, poucos anos depois de sua criação. E é interessante que essa convenção ela prevê a idade mínima para as piores formas de trabalho infantil, 18 anos. Ela já não traz aquela situação lá do trabalho infantil de 14 anos. Ela já traz 18 anos. Então, qualquer criança ou adolescente menor de 18 anos está salvaguardado pela Convenção 182, entendeu? Então, tanto essas duas convenções, elas influenciaram a criação de duas políticas públicas que eu falei, que é o PET, ele vem trazendo toda essa orientação da Organização Internacional do Trabalho. Existe no Brasil uma Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, que foi instituída em 2002, tá? E eu digo, o Estado brasileiro, a gente vem fazendo esse estudo, que é o tema da minha dissertação, é o trabalho infantil enquanto como violação dos direitos fundamentais, né? Então, essa crescente política pública no Brasil começou a partir da década de 90. Teve um aumento dessas políticas públicas no Brasil, de proteger o trabalho infantil.
o Brasil ele tem uma das melhores legislações em termos de completude. É uma legislação bem completa sobre o trabalho infantil, apesar de que, até o Estatuto da Criança e Adolescente, a criança era vista no Brasil como um problema. Nós tínhamos um estatuto, que era um Código de Menores, muito antigo, em que existia uma política, uma visão pedagógica punitiva, que é aquele tempo das FEBEMs, que os menores eram internados, torturados. Hoje o código já tem os centros socioeducativos, não são mais aquelas coisas que parece que eram as cadeias, as medidas socioeducativas. Então, aquela parte ali punitiva passou. E hoje o Brasil tem uma legislação por excelência, muito completa, mas ainda existem falhas. Nós temos quase 2 milhões de crianças no trabalho infantil. E o trabalho infantil, para eu concluir, é uma prática, é oculta, a gente não vê. Porque o trabalho infantil formal, aqueles das fábricas, que estavam nas indústrias, isso aí foi praticamente eliminado. Mas existe o trabalho informal, que cresceu muito, entendeu? As crianças, sobretudo na agricultura e o trabalho doméstico. Existe. O trabalho infantil, ele não parece, mas ele existe. Eu quero concluir o seguinte, o que eu tenho visto no meu estudo é que o que é as falhas, as lacunas que temos no Brasil? As políticas públicas elas têm que ser mais duradouras, mais firmes, entendeu? A questão cultural, que no Brasil ainda existe uma questão cultural, de que o trabalho infantil dignifica, que o trabalho infantil vai tirar a criança da criminalidade, não é nada disso, né? A ciência, os estudos comprovam que não é isso, e uma educação de base atrativa e de qualidade, pois, entendeu? Então, é com essas palavras que eu encerro o meu estudo, agradeço a participação neste importante seminário e estou aqui à disposição dos colegas que quiserem fazer perguntas, alguma dúvida. Muito obrigado. Professor, primeiramente, parabéns, né, pelo excelente trabalho. Como o próprio professor traz, realmente, o problema do trabalho infantil dentro do contexto brasileiro, até pegando um gancho do que a gente estava falando na apresentação passada. Acho que hoje talvez seria uma das principais formas de violação, salvo engano, e recordo, mas também, ainda que seja jovem, sei que a minha memória ela não é tão boa. Recentemente ter lido que parece que os índices do trabalho infantil no Brasil têm aumentado, então, ao mesmo tempo que a gente tem uma evolução legislativa, a gente também, como o próprio professor destacou, existem políticas para combater o trabalho infantil, mas essas políticas estão sendo ineficazes. Então, onde é que nós estamos errando? Dentro dessa lógica é que eu defendo e parabenizo o professor, no sentido de que o trabalho é extremamente relevante. Fazer esse resgate da incorporação das convenções internacionais como forma de criar toda essa legislação, onde é que nós erramos? Até que ponto nós incorporamos de fato o que era esperado dentro da convenção, o que é que nós eventualmente deixamos de incorporar e o que é que nós temos que revisar dentro desse processo para que, de fato, a gente consiga combater o trabalho infantil. Então, essa foi a minha percepção do trabalho do professor. Gostei bastante do resumo e acredito que vai ser um trabalho de extrema relevância. Seu trabalho é muito importante, professora. Eu, como professora, quando iniciei, recebi a disciplina do Estatuto da Criança e do Adolescente e direitos típicos e coletivos. São dois termos que a gente pode, na verdade, fazer aqui uma transversalidade, né? É tão importante que são. Mas eu monto dentro do seu trabalho, talvez, fazer uma reflexão, questionar a real efetividade do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque lá já existem todas as prerrogativas necessárias para que os direitos da criança e do adolescente sejam garantidos. Porém, garantia não quer dizer concretude. Então, a minha pergunta sempre é: aonde é que a política pública, quando eu falo em lei, falha? Para que realmente aquilo que se é garantido por lei não se torne concreto. E eu precise, no decorrer dos dias, ficar tendo pensamentos de que eu preciso de novas leis para poder garantir aquilo que já está prescrito na própria Constituição e na lei específica, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990.
Então, se a gente fala em 1990, nós estamos em 2024, e nós ainda temos a perpetuação desses determinados crimes, a gente tem que perguntar para o senhor qual é a efetividade do estatuto. O que a gente, como operador de direito e como profissional da educação, pode fazer para que realmente isso se torne efetivo. Seu trabalho é de extrema relevância, professor. Parabéns pelo tema. Isso é, assim, gratificante. Bom, dito Obrigado, isso, obrigado pelos parabéns. Eu não pude ouvir bem, o áudio não chegou bem completo para mim. Não sei se vocês fizeram uma pergunta, eu ouvi um elogio, entendeu? Ou uma colocação. Pelo que eu pude ouvir, é que que a professora falou, que nós temos, sim, uma diferença, garantias temos. E existe aí um gap entre a garantia e se efetivar. Ainda mais falando sobre o trabalho infantil, né? E no Brasil, que, de tantas completudes e diferenças que nós temos, né? Aqui no meu estado de Roraima, o trabalho infantil aumentou devido à imigração das crianças venezuelanas. Hoje vemos crianças nas portas dos supermercados, nas rodoviárias, nos sinais. Isso nós não vimos, né? Então, existe toda uma situação que envolve vários aspectos, vários mecanismos do Estado nessa implementação. O trabalho infantil no Brasil ainda não é tipificado. Eu acredito que isso não precisa necessariamente ficar com um tipo penal, porque já nós temos sanções para isso. Existem multas, o pai e a mãe que permitir perde a guarda, né? Entendeu? Então, o que eu estou vendo no meu estudo é isso, a questão envolve o Estado, a sociedade, a família, né? Então, a falta, sim, a questão cultural também no Brasil. A gente vê em redes sociais as pessoas aplaudindo vídeo de crianças trabalhando. Então, é toda uma completude que a gente precisa estar ecoando, conversando, trazendo, e os tribunais, o Tribunal do TST tem um excelente trabalho sobre o combate ao trabalho infantil no Brasil. Obrigado. bom, dito isso, então, agradecemos a participação de todos, principalmente aqueles que nos acompanharam até o final. Agradeço pela submissão dos excelentes trabalhos e declaro encerrado, então, esse painel do presente evento. Convido todos vocês a participarem do nosso evento de encerramento, vai ser uma palestra, a ser transmitida daqui 20 minutos. Desde já agradeço a participação e declaro encerrado a presente sessão. Muito obrigado.